Federação União Brasil e PP sobe o tom com o Centrão cada vez mais organizado e em busca do seu protagonismo para 2026. Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Pode ter certeza que, se depender do presidente Rueda, pelo que ele tem me dito, nós iremos desembarcar deste governo o mais rapidamente possível. O partido tem que ter rumo, o partido tem que ter posição clara. Nós sabemos que para vencer hoje é preciso que o partido lance candidato, tenha posição clara e saiba que a solução é derrotar o Lula na eleição de 2026. Ano é 2025 e bem-vindo de volta à arena, né, cara? Todos os partidos que um dia se dividiram lá do grande partido, que não era mais a arena quando se dividiu, já era o partido do Maluf e tal, estão de volta, né? Quem diria? A gente teve o evento aí de confirmação, com figuras ilustres, tal, e estamos criando aí, está criado, a maior bancada, assim, um monstro colossal de parlamentares, né? Eu fico com a impressão, e aí, claro, é um pouco o incentivo que essas federações produziram, né? O fim do financiamento privado de campanha vai beneficiar bancadas mais numerosas, e isso associado às cláusulas de barreira que a reforma eleitoral trouxe, a gente está vendo a junção desse duplo movimento de reforma importante dentro da política brasileira e política parlamentar nessa Federação União Brasil e PP, né? E, claro, entendendo que as emendas parlamentares hoje ocupam um papel muito importante, então uma bancada tão numerosa, com acesso a fundo eleitoral e fundo partidário, e podendo fazer candidaturas competitivas ao longo dos 27 estados, em todas as instâncias, é uma estrutura político-partidária impressionante, assim, e o evento de oficialização dessa federação já indicou um pouco o caminho que a federação deve tomar, né? Tanto o Rueda quanto o Ciro Nogueira vão criticar a gestão orçamentária do Ministério do Planejamento e da Fazenda, falando de uma certa imprevisibilidade, de que o Ministério da Fazenda o tempo inteiro tenta fazer retalhos na peça orçamentária com a criação de novos impostos ou aumento das alíquotas, e que uma indicação de que essa federação pretende ter uma carta de intenções para além dessa política mais fisiológica, mais estadual, aquele roteiro mais tradicional do Centrão, que é um pouco esse deslocamento da atuação do Centrão, que me parece cada vez mais decidido a ter uma agenda de governo e não participar da agenda de governo dos outros. Eu acho que essa federação é esse sentimento de um parlamento fortalecido e de um parlamento que hoje procura uma agenda para ter uma candidatura competitiva, seja em 26, seja em 30. E eu fiquei pensando, cara, um sujeito que eu acho que vai se ferrar nessa história é o Valdemar da Costa Neto. É o PL. Porque o PL é um partido centrão também, tá ali, tal, mas ele, com a figura do Bolsonaro, tal, até um pouco antes, ele tinha figuras mais exaltadas pra direita, e quando veio o Bolsonaro, enfim, é direita. Eles não são mais de centrão, né? Eles são, ainda que eles sejam, assim, claro, na atuação, beleza, mas assim, num discurso, eles são um dos partidos hegemônicos dentro de uma linha doutrinária. E agora, com esse monstro que vem surgindo, eu fico pensando em que posição que ele vai ficar. Tanto que o Valdemar da Costa Neto ele participou do evento, claro, tal, mas sempre ali quieto, né, não discursou, não nada. Então ele também deve estar receoso com seus quadros. Sobretudo, a gente falou no último programa com o racha bolsonarista, que complica a vida do partido também, né? Teve hoje uma matéria na Folha falando exatamente desse movimento do PL, com o Sóstenes falando que o objetivo deles para 2026 é lançar todas as candidaturas pelo PL alinhadas a essa proposta de direita. Então que o PL, de fato, deixa de ser um partido do centrão. Sóstenes afirma. Então, assim, é um movimento claro do PL de reconversão ideológica e reconversão político-partidária. É que eu acho que essa acomodação, que foi óbvia na chamada política do real, se a gente vai colocar de 94 em diante, PSDB e PT em lados opostos e uma acomodação feita a partir do MDB e partidos de atuação similar, é difícil precificar essa mesma estruturação, vertebrar a política brasileira nesses dois polos antagônicos, PL, PT e todos os partidos do meio, porque esses partidos são muito mais fortes hoje. Em termos de orçamento, em termos de proposta, em termos de bancada, o MDB tinha uma força óbvia, mas o parlamento em si tinha muito menos força. Então, era muito mais uma necessidade de composição do parlamento com o executivo do que o contrário, né? Então, a Federação União Brasil-PP não vai aceitar esse papel subordinado de composição e acomodação governamental, ainda mais turbinado pelas emendas. Então, é uma nova... A política brasileira ainda não se vertebrou. A gente não sabe exatamente como essas divisões estão sendo feitas, mas os partidos estão se movendo em direções opostas. O PL, aparentemente, dobrando a aposta na sua conversão à direita, e União Brasil e PP tentando apresentar um projeto de direita alternativo ao bolsonarismo, né, que vai querer cooptar parte dos interesses
interesses do eleitor bolsonarista, mas com uma linha de atuação diferente da tradicional do bolsonarismo. Mas aí eu já achei que eles já nascem com rachas e divisões muito claras, né? Agora a gente vai ter esse blocão, e dentro desse blocão tem pelo menos uns 3 ou 4 candidatos. Então a gente tá falando do Caiado e do ACM Neto ali, que tá tentando a todo custo viabilizar sua candidatura, enquanto você vai ter o próprio Ciro Nogueira tentando viabilizar a candidatura do Tarcísio, talvez até mais que o próprio Tarcísio. Até para esses nomes, assim, eu não sei como é que vai ser a estrutura, como é que eles vão decidir isso em cima da mesa e tal. Mas me parecem já rachas muito expressivos, sabe? Eu sinto que essa união, a UP, Aqui importa, né? O P que importa. não, calma aí. Essa UP, ela nasceu de um jeito e agora se formou de um outro. E começou assim, no começo do ano, com o Lula em baixa, eles dando as cartas na manga. Agora a situação já é outra, né? Eles achavam que iam estar mais alinhados ao Bolsonaro. O Bolsonaro que tá em baixa hoje, O né? Bolsonaro que tá em baixa, o Centrão tá tentando se equilibrar. Todo dia o Ciro Nogueira, que é uma espécie de Mick Jagger, né? Cheio de previsões equivocadas. Toda semana ele fala que a União Progressista vai sair do governo. Toda semana ele fala isso. A gente tá esperando essa semana, né? Que é isso também, né, cara? É uma grande dificuldade para esses partidos centrão, fazer esse passo, sabe? Os seus próprios parlamentares, suas próprias cabeças não se construíram assim, né, cara? Não sabem nem muito bem como atuar dessa maneira. Quer dizer, gente, que nem o próprio Ciro Nogueira, não, vamos sair do governo. Mas o cara lá que é ministro, você acha que ele vai abrir mão? Não é assim que funciona, né, cara? E outra, o Lula pode ganhar, e aí você fica com... Eu acho que existe uma dificuldade para esse tipo de mudança de chave dentro do partido, ainda que você vai ter nomes que vão ser muito favoráveis porque tem seus interesses próprios, como é o Caiado. Mas assim, a maioria das pessoas lá dentro não estão interessadas muito numa candidatura própria ou não, né? O que importa é que a candidatura que eles apoiem ganhe. Eu fico pensando que o ideal para esse modelo de governabilidade seria um semipresidencialismo, né? Com certeza. Eles teriam ali uma composição muito mais orgânica dos próprios quadros ali na escolha do eventual primeiro-ministro. E isso daria até um sentido de descentralização que me parece um pouco o caminho que tanto o Rueda quanto o Nogueira defenderiam. Do tipo, os estados vão ter que ter mais autonomia para definir questões orçamentárias, os municípios a mesma coisa. Então teria um papel mais de gestão desse primeiro-ministro em relação ao orçamento federal. E claro, uma gestão que não é neutra, obviamente teria um viés mais à direita dentro desse projeto, mas que você não precisaria construir um consenso político tão arraigado, um projeto de Brasil tão definitivo como eram tradicionalmente os projetos de Brasil do PSDB e PT, com visões próximas em alguns pontos, diferentes em outras, mas que tinham essa ideia de uma reforma por cima, né? Poderia ser um partido construído, se não organicamente, de maneira basal, mas a partir da composição do próprio parlamento ali. Né? Tem uma pergunta. A gente começou a falar dessa história do Centrão querer dar mais as cartas e sempre me vem à cabeça o Lira. O Lira é esse cara que transforma a política parlamentar. Mas ao mesmo tempo eu vejo ele numa figura um pouco divergente do Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira é um cara que tenta trazer essa união um pouco mais à direita. O Lira me parece um pouco mais moderado, né? Essa coisa que vocês muito bem falaram, de vamos ver com quem que a gente vai fazer aliança, não importa quanto, desde que a gente esteja ganhando. Como que se dá essa relação? Como vocês acham que se dá essa relação entre Ciro e Arthur Lira? Porque me parece ser duas pessoas extremamente poderosas, mas com alguns pontos divergentes na maneira de se fazer a política. E é nesse ponto aí que eu levanto, por exemplo, o Lira, ele é dessa maneira porque ele tá pensando numa articulação legislativa e somente do poder legislativo, e nós vamos trabalhar aqui, eu vou ficar aqui o resto da minha vida. O Ciro Nogueira parece ter um interesse de compor chapa, de ser, assim, uma figura do executivo. Sim. Eu tava vendo de uma maneira contrária. Não de estou aqui bem onde eu estou, não. Vamos ganhar mais poder. Degustei do poder e vamos ficar nele, mas vamos trazer a nossa ordem pro poder. Eu imagino o Lira configurando. Mas enquanto o poder legislativo, né, cara? Que é esse engrandecimento legislativo que eu acho que o projeto, por exemplo, Caiado e Ciro Nogueira... Ele é mais ambicioso, né? Eles são mais de executivo. Sim. O Caiado, sobretudo, ele é mais do executivo. O Caiado não é um sujeito legislativo, ele não vê. O Caiado é uma figura completamente fora, talvez, dessa grande estrutura, para esse grande legislativo, para esse semipresidencialismo, até porque ele é um político muito mais antigo, né, cara? Claro. Ele é daquele momento do presidente forte, é o executivo que toca a política e tal. O Ciro Nogueira me parece enxergar o Tarcísio como um projeto. Do tipo assim, se a gente consegue fazer a presidência Tarcísio, o projeto nasce daí, sabe? A gente vai estruturar um governo a partir de uma liderança política que consiga vencer as eleições para 26 e o partido vai naturalmente se acomodar dentro dessa estrutura em torno do executivo. Mais ou menos o que o PL fez.
É que assim, claro, o bolsonarismo tinha um projeto até mais firme em termos de posicionamento, mas o PL vai aparando as suas arestas internas, e a gente tem visto isso nos últimos anos, com a filiação do Bolsonaro. Quer dizer, o que é o partido? Agora passa a ser um partido bolsonarista. Talvez o sonho do Ciro Nogueira era ser um partido tarcisista. O que isso significaria num eventual governo Tarcísio, a gente só descobriria se ele vencesse as eleições. Mas acho que esse é um pouco o projeto. Enquanto o Lira, eu concordo. Eu acho que ele é um cara que gostaria de um fortalecimento ainda maior do parlamento. Diminuir os poderes presidenciais ainda mais. O parlamento tem no Brasil uma autonomia em relação ao executivo. Esse projeto semipresidencialista tem uma nova configuração. E o Lira me parece alguém que pensa muito nessa questão do funcionamento muito diário da política. Quer dizer, claro, tudo bem, todas essas ambições a médio e longo prazo são importantes, mas a gente precisa pensar a política de amanhã. A gente precisa ver o funcionamento do parlamento amanhã. Questão das emendas com Flávio Dino. Então, o Lira me parece um operador muito mais pragmático. O Ciro Nogueira era isso. Eu acho que agora ele está migrando para alguém que, como o Valdemar Costa Neto, entende que precisa de um partido com mais projeto de executivo. Agora, se ele vai ser bem sucedido nessa articulação, dado o tamanho e a dificuldade de você unir interesses antagônicos dos municípios e dos estados, a gente vai entender na atuação eleitoral, ou vai começar a entender na atuação eleitoral de 2026 e 2028, né? Me soa estranho o Ciro Nogueira, né? Estranho não, é compreensível, mas é querer dar um passo muito adiante de pessoas que estão acostumadas com esse super legislativo. E um outro nome interessante aí que estava nesse evento, e que é o outro Ciro, né? E que começou a ser ventilado para vice do Tarcísio também, por figuras do Centrão. E eu acabei de ver que o ACM Neto falou que receberia com grande alegria o Ciro Gomes, um dos mais vorazes opositores ao Lula dentro do campo da esquerda. E eu achei muito estranho, tá? O Ciro Gomes, ele sempre falando, não, porque é essa mesma patota que o Fernando Henrique colocou lá, que é a mesma galera, que é não sei o quê, que bababá. E tá aí o Ciro Gomes com a mesma galera, né? Eu achei muito intrigante, achei muito intrigante. E quando teve os debates lá em 2022, entre o Lula e o Bolsonaro e tal, eu lembro que nos primeiros debates, assim, tanto o Lula quanto o Bolsonaro estavam muito de chamego com o Ciro Gomes. Aí, agora, recentemente, eu cheguei a comentar, quando a gente falou do MBL, o MBL também de chamego com o Ciro Gomes. Toda hora alguém fica com chamego com o Ciro Gomes pra ver se ele vem. E aí, pelo jeito, assim, se ele antes ia pro PSDB, isso ainda pode rolar, tal, mas ele tava lá no evento, né, cara? O que me soa estranho é o Ciro Gomes como vice. Porque ele é um cara da fala grossa, né? Ah, Isso mas não é coisa. tudo bem, são duas personalidades diferentes, mas é tipo Alckmin, tá ligado? Tipo, mano, eu não vou ganhar, então eu preciso participar. Seria um movimento Alckmin, ele seria o Alckmin dessa posição, porque o Alckmin realmente ele faz a trajetória contrária, ele é um cara mais à direita e vai para um governo mais à esquerda. O Ciro seria o contrário, mas o Ciro é muito menos pragmático do que o Alckmin. Mas é interessante, a gente estava falando de Nova Arena, o primeiro partido do Ciro foi o PDS. Isso, e era pra ser o Arena, inclusive, aqui não deu tempo ali. Então, Sei lá, né? É porque, mas também eu acho que era a alternativa nacionalista que tinha na época pra ele. Sei lá, eu fico muito perdido com a situação do Ciro Gomes nessa história toda. E ainda mais do Tarcísio, já vi várias entrevistas do Ciro xingando Tarcísio. Falando, não, um grande operador, enquanto aquela coisa que todo mundo xinga o Tarcísio, fala que ele é competente pra caramba, mas é um desgraçado. O liberal Tarcísio e o nacional desenvolvimentista Ciro Gomes. Né? Essa é sua chapa. Tudo bem, né? mas nessa situação ele iria pro UP. Sim. Não iria pro PSDB, porque aí seria uma guinada ao PSDB a exatamente o que ele quer ser, e é o que ele está sendo hoje em São Paulo, que é um puxadinho eleitoral do Tarcísio, e seria um movimento de pelo menos crescer um pouco mais, ou dar numa de PRTB da vida, que entra no governo Bolsonaro e não faz porcaria nenhuma, não muda nada hoje pro em partido, dia né? é do PCC, né? A falsa esperança da vice-presidência. E assim, se a gente pensar no House of Cards de Brasília, né, cara? Isso certamente começou a ser levantado, porque aí o Ciro Nogueira iria abarcar muito poder, né, cara? Disputa de operadores políticos. A gente não consegue passar um programa sem citar Ciro Nogueira versus Kassab, né? E é muito interessante quando o Kassab dá um pé atrás ali com o Tarcísio, começa a falar do Lula de novo, aquela coisa toda, o Ciro Nogueira sobe o tom, né? Sim. Volta a reafirmar as posições. Sim.